Da continuidade, eu passo a palavra agora para o professor Rodrigues Ednilson. Boa noite a todas e todos. Queria cumprimentar aqui os colegas da mesa. Patrícia, bom revê-la e compartilhar com ela aqui de novo. Agradecer o convite que o Eli nos fez, né, para estar nessa conversa. Eu sou Rodrigo, sou professor aqui da Faculdade de Educação, do Departamento de Administração Escolar, e estou na coordenação do Programações Afirmativas, mas queria dizer um pouco, fazer um relato a partir de uma experiência do ano passado que eu tive, uma experiência no Ministério da Educação, à frente da coordenação de Educação para as Relações Raciais. E nessa passagem, numa passagem ainda que breve pelo MEC, de 7 meses, eu tive a oportunidade de elaborar um parecer sobre esse projeto que Patrícia apresentou, do projeto de lei 867, né? Então eu queria me centrar em algumas das coisas que Patrícia trouxe, mas contar um pouco da trajetória que eu segui para entender o processo, o projeto e dar o parecer, né? Antes disso, eu queria dizer que eu sou uma pessoa que gosto de trocadilhos, e quando a gente estava conversando sobre essa proposta, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a pergunta de quais partidos há por trás da escola sem partido. Então essa foi a pergunta que eu me fiz e a pergunta em que eu me movi, né? E pensando numa conversa que nós tivemos aqui na semana passada, uma professora aqui da faculdade, ela tinha feito a seguinte afirmação, de que com todo o caos político que vivemos hoje a gente tem uma situação em que muitas pessoas, é mais fácil saber o nome dos deputados federais do que do jogador da seleção brasileira. Então isso sinaliza uma coisa positiva. Significa então um elemento de politização da nossa sociedade nesse momento, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho um receio que a hiperpartidarização da política ela seja também uma ameaça à continuidade da própria política. Eu me explico. Quando eu fiz um comentário sobre o evento e coloquei, esse é um bom momento para a gente pensar quais partidos existem por trás da escola sem partido, uma pessoa comentou e colocou uma foto nomeando que o partido é o PSDB. E quando eu pensei nessa pergunta, eu não estava pensando exatamente em partido político. Eu estava pensando em partido como tomar partido, como tomar posição. E aí penso eu que a hiperpartidarização da política, ou a redução da política à sua dimensão partidária, é também uma diminuição da política, porque é como se invisibilizasse que o nosso fazer cotidiano é político, independente da dimensão político-partidária. E pensar que fazer política só pode ser reduzida à dimensão político-partidária eleitoral. Portanto, a pergunta que eu estou querendo trazer é que existem partidos, que existem posições por trás da escola sem partido, que não se reduzem a partidos profissionais e certamente não se reduzem ao PSDB. Então, é preciso dizer, quando eu fui pensando nisso, eu pensei muito na minha tese de doutorado, onde eu estava estudando as disputas de projetos de nação que estavam em jogo no debate sobre as cotas raciais. Essa era a minha tese, de que a disputa sobre as cotas raciais não era só um debate sobre reserva de vagas na universidade, mas uma disputa entre
qual projeto de nação nós temos ou qual projeto de nação nós queremos construir ou conservar. E eu volto a essa tese agora, pensando de que estamos de volta a um debate sobre projeto de nação. Não à toa, esse projeto de lei, ele se dirige diretamente àquilo que constitui a educação brasileira. Guardadas as proporções, a constituição da educação, que é a LDB. O projeto de lei 867 do deputado Isalci, do PSDB, ele se propõe a alterar princípios da LDB. Ou seja, então não é uma modificação pequena, é uma modificação daquilo que nos constitui, pelo menos desde 88. E se a gente compara os documentos, eu não trouxe em data show, então vocês vão precisar acreditar em mim, pelo menos das coisas que eu estou lendo, até vocês poderem ir lá, entrar no Google e conferir se eu estou falando a verdade. Eu trouxe o documento que é da LDB e os termos do projeto de lei. E o projeto de lei, ele se propõe a interferir no artigo 2º da LDB. E se a gente olha os artigos, fica parecendo que as mudanças são pequenas. Mas é interessante observar que se na LDB o título 2, ele tem o nome de Princípios e Fins da Educação Nacional, o artigo 3º, ele diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. O projeto de lei Escola Sem Partido vai colocar: a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. O primeiro inciso do artigo 3º era a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. No projeto de lei, esse inciso desaparece e dá lugar para o inciso de neutralidade política e religiosa do Estado. O segundo, tem o terceiro inciso, era pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas na LDB. No projeto de lei, a ideia de pluralismo, ela está presente, mas é pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Essas questões que parecem pequenas, né? Como que Patrícia trouxe, a ideia da liberdade de crença, junto com o reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizagem, indicam qual que é a concepção sobre a educação, sobre o processo de formar, de ensinar novas gerações. Né? Então, chama a atenção que não se trata de pluralismo de concepções pedagógicas, de formas distintas de entender o processo de ensino-aprendizagem, mas um pluralismo genérico, abstrato, de ideias no ambiente acadêmico. Tá? É importante chamar a atenção que esse projeto de lei, em 2004, ele foi apensado, ou seja, ele foi agregado a um projeto apresentado pelo deputado Erivelto Santana, do PSC, né, Partido Social Cristão. E esse projeto, ele tinha como proposta também alterar a LDB e inserir um inciso no artigo 3º, lá no final, né, o seguinte inciso: respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar, precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas. É interessante observar na justificativa desse mesmo projeto, a justificação dele,
ele vai fazer menção, ele diz o seguinte, ele vai fazer menção à Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, é uma menção que dificilmente algum de nós poderia se contrapor a essa justificativa. Ou seja, se trata de, portanto, defender os direitos humanos e se opor a atos discriminatórios. Se a gente pega o artigo que se justifica, é justamente o artigo 12. E o deputado Erivelto, ele vai dizer: para subsidiar a análise da presente proposta, interessa o inciso 4 do artigo 12, que diz: os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Ou seja, um critério altamente importante no campo dos direitos humanos, se a gente considerar processos de violação do direito à crença. Então ele está dizendo aqui que esse artigo, essa modificação se baseia nesse. E aí, mais para frente ele vai dizer, somos da opinião de que a escola, o currículo escolar e o trabalho pedagógico realizados pelos professores em sala de aula não devem entrar no campo das convicções pessoais e valores familiares dos alunos da educação básica. Percebam, ao primeiro passo, o relator utiliza o direito dos pais a que seus filhos tenham direito a uma educação religiosa e moral de acordo com suas convicções, mas ele inverte essa proposição. Ao invés de manter um direito, ele coloca uma restrição. E qual que é a restrição? De que, para garantir o acesso ao ensino religioso a partir das convicções dos pais, esses professores não poderiam falar de algo diferente desses valores familiares. Ou seja, essa mudança da dimensão do direito para a dimensão da proibição, ela chama atenção em vários das demandas apresentadas pelos grupos que emergiram nos últimos anos e que se autodeclaram conservadores. Eu fazia uma provocação na turma de pedagogia para ver se as pessoas conseguiam identificar algum grupo que se define conservador que luta por direito. Então, essa afirmação aqui, ela é muito interessante porque esses projetos, tanto do Isalci quanto do Everaldo, que é os dois apensados, eles pensam esse artigo da Convenção Americana de Direitos Humanos, mas, coincidentemente, eles ignoram um capítulo que vem logo em seguida, que é o capítulo que fala sobre a liberdade de pensamento e de expressão. E esse capítulo, ele vai dizer justamente que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão, e esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras. Ou seja, um documento que baseia e que justifica essa interdição, mas ele desconsidera um outro direito fundamental, que é o direito de aprender. Não à toa, no projeto de lei do Escola Sem Partido, o que estava na LDB inicialmente, que era o inciso 2º, que era liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, esse inciso ele é modificado para um que se torna liberdade de aprender como projeção específica
no campo da educação da liberdade de consciência. O direito de pesquisar e de contrapor noções plurais, ele desaparece porque se mantém o direito de aprender, mas aprender não todos, mas determinados conteúdos. Então, não se trata de uma escola necessariamente que proíbe a existência de partidos, de tomada de posição. O projeto, quando o projeto tramitou, esse projeto foi apensado, ele tramitou na Câmara e ele foi rejeitado pelo deputado Ariosto Holanda, do PDT, né? E ele rejeitou esse processo argumentando: os princípios constitucionais da liberdade de aprender e do pluralismo de ideias garantem ao aluno o direito, reforça o direito de que o professor exponha outros pontos de vista, ainda que com eles não concorde. Assim, cabe ao professor, de um lado, transmitir as informações completas sobre o conteúdo educacional em discussão, de forma a suscitar o debate. Agora vai funcionar. A legislatura passada acabou e essa rejeição do projeto, ele foi redistribuído para um outro deputado. E esse deputado é o deputado Diego Garcia, que é do PHS do Paraná, um deputado vinculado à Renovação Carismática Católica, e ele dizia, portanto, desculpe fazer citações, mas para ir acompanhando o processo, ele vai dizer o seguinte: permita-me divergir do parecer do nobre deputado Ariosto Holanda. E aí ele vai trazer a Convenção Americana, citando o artigo 12, e ele vai concluir: com efeito, se os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções, pegando o termo da Convenção, o que é de resto um direito natural, e o direito natural está grifado, reconhecido universalmente, não há como deixar de proclamar a absoluta precedência dos valores de ordem familiar relativos à moral sexual e religiosa sobre qualquer conteúdo que possa ser veiculado na educação escolar. Ou seja, há uma separação aqui, e aí retoma a educação moral e cívica, de conteúdos familiares e conteúdos escolares. Se a gente entra no site do Escola Sem Partido, como eu fui fazer, e na época do projeto de tese eu entrei nos blogs de todo mundo, né, precisei tomar muito antiácido, um livro de cabeceira do Escola Sem Partidos e que chama muita atenção é um livro que se intitula Professor Não é Educador. E segundo o autor, Armindo Moreira, ele vai dizer: educar é promover na pessoa sentimentos e hábitos que lhe permitam adaptar-se e ser feliz no meio em que há de viver. Ou seja, são os valores transmitidos basicamente na família. Já instruir é proporcionar conhecimentos e habilidades que permitam à pessoa ganhar seu pão e seu conforto com facilidade. Nesse sentido,
Estou trazendo alguns dos elementos que justificam tanto a concepção sobre o papel do Estado, quanto a concepção sobre a própria noção de educação. Ou seja, quais que são os partidos que se confrontam nessa proposição de lei. Caminhando, um dos parceiros... falta 4 minutos e 50. Eu já estou antecipando a pessoa. Eu ganhei 10 segundos. Gastei agora falando isso. Um dos parceiros do Diego Garcia, do relator do projeto, que aprovou e indicou a continuidade do projeto na Câmara, é o deputado Eros Biondini, de Belo Horizonte, autor de um projeto de lei que incorpora no Plano Nacional de Educação um parágrafo único que vai dizer: é proibida a utilização de qualquer tipo de ideologia na educação nacional, em especial o uso da ideologia de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e seus derivados sob qualquer pretexto. Esse deputado é do PTB de Minas Gerais, vinculado à Renovação Carismática Católica, embora não... É do PROS, desculpa. Do PTB é o... Ele era, né? Então, os partidos variam, né? Embora nem todos os partidos variam. Determinadas posições, elas transcendem partidos. Mas é interessante observar esses deputados que eu chamei a atenção: Diego Garcia, do PHS, Isalci, do PSDB, Eros Biondini, do PTB e do PROS, e um outro deputado que é um fiel apoiador desse projeto, e eu não vou ler a declaração dele, que é o senhor Eduardo Bolsonaro. Eu já tinha dito que o que ele for a favor eu sou contra, independente da leitura. Mas o Eduardo Bolsonaro é do PSC, e eu estou trazendo isso para mostrar que o que há, os partidos por trás do Escola Sem Partido, não é um partido único e não se resume a uma dicotomia binária entre PSDB e PT. Mas indica determinados partidos ou determinadas tomadas de posição em relação ao que é e aquilo que deveria ser a sociedade. E isso eu ainda não elaborei muito bem, mas eu tenho uma hipótese que isso tem uma vinculação direta com as votações dos projetos de lei recentes e que alteram a sociedade brasileira. Eu peguei especificamente o voto no impeachment, mas a gente poderia correlacionar essas posições com as posições no Estatuto da Família, no PL das empregadas domésticas, na redução da maioridade penal, desarmamento, ou seja, é a revogação do Estatuto do Desarmamento. É porque eu fui mineiristicamente reduzindo as coisas. Mas para chamar a atenção por fim, que existe em curso, e isso não é recente, uma disputa aberta sobre projetos de nação. E esses projetos, na fala da Sueli Carneiro, na época da votação na audiência pública sobre cotas, ela dizia que existe um projeto de nação passadista, ancorado num passado idealizado, de quando as coisas eram boas e que quando nós caminhávamos tranquilamente entre girafas e leões, e um projeto que ela chama de progressista, que está vinculado à tentativa de reinventar a nação brasileira. Ou seja, essa conservação daquilo que está dado
ela sempre esteve presente como um partido, como uma tomada de posição, mas a emergência e o desenvolvimento de políticas progressistas, elas também gerariam uma espécie de contra-reforma. E de uma contra-reforma que não é mais silenciosa, mas que toma partido e que... Deu. Ô, presidente, 10 segundos para completar. Então é para chamar a atenção que do meu ponto de vista, o problema não é a existência de tomadas de partido, porque é impossível fazer educação sem tomar partido. O que é falso é afirmar que é possível uma escola sem partido. Porque as escolas, elas têm partido, elas têm posições que podem ser a posição pela manutenção da desigualdade, a manutenção do racismo, a manutenção do sexismo, e o que eu acho que o posicionamento crítico, inclusive mostrando o que há por trás, pode permitir para as pessoas fazerem a escolha. Qual que é o seu partido? Qual que é o seu projeto de nação? É uma nação, um projeto excludente ou um projeto que inclua? Então dizer que a neutralidade pode ser um elemento de orientação da educação é contribuir, inclusive, com a manutenção daquilo que está posto e daquilo que não favorece todo mundo, mas certamente favorece alguns. Muito obrigado.